Ah, legal, maravilha. Meninas, eu acho que foi sensacional, né? Eu me senti um bebezinho aqui hoje, né? Glória a Deus por isso, né? Porque daí a gente vê a beleza da sabedoria de Cristo sendo espalhada pela sua igreja. E uma coisa que eu queria destacar aqui, né, no capítulo, talvez tenha passado batido, é que já na página 151 a autora fala assim: a cultura vigente influencia quais perguntas são feitas e por que são feitas. Eu acho que a gente pode levar esse pequenino trecho para algo um pouco mais elevado. Hoje a cultura determina, né, quais perguntas são feitas, quais perguntas podem ser feitas, né, e se elas serão respondidas e como elas serão respondidas. Porque vejam só que interessante. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de ver aqueles vídeos, né? Eu não sou adepto ao movimento, mas volta e meia eu vejo algo do tipo. Aqueles vídeos do pessoal do MBL, né? Que vão fazer perguntas nas ruas. E por causa de perguntas extremamente simples. Daqui a pouco, se perguntarem para os militantes de esquerda, você sabia que a grama é verde? É capaz deles agirem com truculência, né? Então, o pós-modernismo ele traz essa preguiça do pensamento, né? E isso é um grande veneno. E olha que interessante, né? Ouvindo a Gaba falar acerca da questão educacional ali também, veja só que interessante. Eu fiz uma anotação aqui, que nós somos ensinados a pensar como marxistas. O objetivo do Antônio Gramsci, ele foi atingido, porque pensem, vamos pensar juntos aqui. O brasileiro, né, pelo fato dos revolucionários brasileiros eles terem seguido essa linha intelectual do Antônio Gramsci, por isso que hoje, quando vai se falar de intelectual brasileiro, o que é referência? São os militantes de esquerda. Né? Se você tem uma opinião né, diferente dessa, você já não pode ser visto como um intelectual. Né? Então, isso por quê? Porque o brasileiro é ensinado a pensar como um comunista, viver como um comunista e dizer que não é comunista. Né? Então as pessoas são comunistas ou socialistas e não sabem. Por quê? Porque a mente sofreu uma lavagem cerebral tão grande que qualquer coisa que se faça para levar o pensamento mais adiante causa repulsa, causa estranhamento. Né? Que nem quando você perguntar, em que ocasião sonegação de imposto pode ser permitido? Ou em que ocasião você dizer algo vai ler, né? Por exemplo, a questão de Raabe, né? Raabe, a gente vê que ela contou uma mentira, mas ela protegeu o povo de Deus e Jesus veio de Raabe, né? Em que ocasião, né? Será que em cenários de guerra, né, é permitido você utilizar algum tipo de estratégia argumentativa, né? A gente tem que pensar nessas coisas. E a preguiça né, que a gente é influenciado a ter preguiça de pensar, nos leva a isso daí, essa confusão mental mesmo do pós-modernismo. E entra ali a questão, né, eu acho que o desconstrucionismo que a autora cita, né, é a raiz da preguiça de pensar. Né? E quem que foi o primeiro pós-moderno? A serpente. Né? Foi isso que Deus disse. Na verdade, você não vai morrer se comer desse fruto. Na verdade, se você comer, Deus não quer que você coma do fruto, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Viram como o pós-modernismo ele é muito mais antigo do que a gente pensa? Né? Então, a própria escritura. E é maravilhoso. O que a Gaba falou sobre o que a gente pensa a respeito de Gênesis vai falar muito, né? Vai falar praticamente tudo que a gente pensa da nossa fé, é uma grande realidade. Né? Então, o primeiro modernista foi Satã, não foi, não foi o Jacques Derrida, não foi Auguste Comte, não foi Karl Marx, não, foi a própria serpente. Agora,
todos os que seguiram dali por diante foram discípulos da serpente, né? Levando aqui para a questão da criação de filhos, a gente tem que buscar prezar por duas questões: o ensino da teoria e o ensino pelo exemplo. Porque, né, o René Girard vai falar da teoria mimética, que é a teoria da imitação, né? Então, Paulo vai falar sobre imitação em 1 Coríntios 11:1. Sejam meus imitadores na medida em que eu imito a Cristo. No que eu não imito a Cristo, vocês não me imitem. Tá? Então, a gente tem que prezar por esse ensino para os nossos filhos e ensinar, né, pelo exemplo. Porque quando a gente mostra a imagem de Cristo agindo diante dos nossos filhos, quando as nossas mãos são mãos de Cristo na vida dos nossos filhos, então a gente, claro, eu não estou falando que é uma receita mágica, mas é o que a gente tem de melhor para fazer. E, e, e Deus recompensa isso, né? Agora a questão, né, só um parênteses para eu finalizar, questão ali do arminianismo ou calvinismo estiver correto, uma dica que eu dou para o irmão ou irmã que fez a pergunta ali é: faça o teste da lógica chamado princípio da não contradição. Tá? Que daí, pelo princípio da não contradição, você vai fazer o teste da verdade ali. Tá? Então, você vai pegar o que um fala a respeito do assunto e colocar o que o outro fala a respeito desse assunto. Aí você vai pegar todos os trechos bíblicos que falam a respeito disso. Aí você pode falar: ah, esse está certo, esse está errado, tá? Mas é aquela coisa, a verdade é excludente. Então, é isso aí. Obrigada, Alex. E é verdade, eu acho que, mas assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é não se desesperar e não se estranhar. Não estranhar por que de tanta mentira. Afinal, o príncipe deste mundo é o pai da mentira. Então a gente tem que, na verdade, esperar mentiras. Esperar essa luta mesmo contra a verdade. Porque ele é o pai da mentira. A palavra mesmo diz, né? Porque vocês estranham que o pai da mentira diz mentira. Ele é o pai da mentira. Então, assim, a gente tem que afinar os nossos ouvidos, afinar as nossas mentes, afinar os nossos olhos para saber identificar a verdade e ensinar os nossos filhos a fazer isso. Né? E a gente está gastando mesmo todas essas quartas, todos esses estudos, todos os nossos esforços para ajudar vocês a fazer isso mesmo, sabe? Para honra e para a glória do Senhor. Então, assim, nós estamos aqui mesmo como instrumentos mesmo do Senhor para despertar, sabe? É um despertamento. Agora, o trabalho mesmo é seus. É seus em casa. E é igual a Alex falou. É ensinando teoria, sim, ensinando a Bíblia, ensinando o catecismo. O que é o catecismo? Vocês sabiam que a igreja cristã, né, evangélica protestante, ela tem um catecismo antiga, protestante, ó. E a gente, o quê? Tem perdido essa tradição, né? Até as igrejas presbiterianas, que eram muito catequizadoras, né, de ensinar, tem perdido isso, né? Então, eu quero estimular vocês a estudar o catecismo. O catecismo é o quê? São vários pressupostos, né, da nossa fé. O que a gente crê? Esse é o catecismo. Então, e tem catecismos para crianças, eu mesmo ensino aqui em casa, né? Ensino as minhas crianças a memorizar cardzinhos com as perguntas e respostas. A gente tem devocionais. Como é que é o nome mesmo, Laura? Falei. Da devocional que você está fazendo do catecismo. Ensinando corações, treinando mentes. Isso daí, sobre o breve catecismo. Ele estuda bastante, aprofunda uma pergunta por semana, né, Laura? Eu vou começar o meu também. Eu estou primeiro memorizando com as crianças as perguntas, e aí, a partir do ano que vem, a gente vai começar a estudar isso, o catecismo de Westminster infantil, é isso mesmo. E aí, recursos não faltam, né, Ana? Não faltam. O recurso do catecismo na base, né? Com base em perguntas e respostas, que é o que a Gaba também trouxe, e que o Alex pontuou também, né? De a gente conversar, não fechar para as perguntas e ensiná-los por meio de perguntas também.
Isso é muito bom. Perguntas fundamentadas na palavra de Deus, né? Então, a Bíblia acompanhada, né? Para ensiná-los desse recurso, dessa ferramenta. Então, além da Bíblia, a gente estuda a Bíblia é suficiente, mas no catecismo ele reflete o quê? A palavra de Deus, ele reflete as verdades que a gente crê que está na Bíblia. Então, e são perguntas que eles encontram e vão se deparar na universidade, na escola. Quem é Deus? Quem criou Deus? São esse tipo de pergunta que o catecismo é esse tipo de pergunta. Quem é Deus? Quem criou Deus? O que é pecado? Então, quando você já prepara desde pequenininho seus filhos com a verdade, fica muito mais fácil para eles identificarem a mentira, porque eles conhecem a verdade. Então, ensinem a verdade e vivam a verdade, né? Seja um exemplo da verdade, seja um exemplo de ler a palavra de Deus, de ensino e ter esse olhar atento para tudo que acontecer dentro de casa, vocês trazerem a verdade bíblica para a aplicação. Então, os irmãos brigaram. Em vez de você falar, para de brigar, menina, não aguento mais. Pode falar, não aguento mais vocês brigarem. Mas vocês estão entendendo que isso aí é o pecado dentro do coração de vocês? Vocês estão entendendo que isso aí, o mal está querendo afastar vocês dois? Que ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Então, assim, vocês vão plantando verdades bíblicas no dia a dia. Mas para isso a gente também precisa ler, né? Precisa ler a Bíblia, precisa estudar, precisa aprender. Então, vocês que estão já desesperados, não sei por onde começar. Não fique desesperado, você já começou, você está aqui. Você está aqui para aprender. Né? O que é mais importante? Meu filho está aqui me perguntando, né? Uma das minhas comentários. Está perguntando o que é mais importante? É a live ou é ele? É ele, por isso que você está aqui. Porque você viu que ele é importante e porque ele é importante, você precisa aprender. Então, assim, vocês já deram o primeiro passo, que é aprender. E vocês já estão vendo a importância. Então, agora é se aprofundar no estudo e aplicar em casa, tá? Então, quero agradecer a Deus por vocês estarem aqui até agora. A gente deu uma estendida, né, um pouco mais. Estava maravilhoso. Se Deus quiser, a gente vai fazer outras, assim, no final do livro. E a gente tem uma ótima notícia, né, que as lives vão voltar e vão ficar abertas a semana que vem inteira, né? Então, assistam, divulguem, compartilhem, curtam o canal, sigam o canal, compartilhem, comentem. Comentem também na pergunta que a gente vai colocar amanhã, né, no post lá no Instagram, que é para poder ficar fixo em algum lugar quando as pessoas vierem assistir esse vídeo daqui, sei lá, 2, 3 anos. Tem um pessoal que foi lá, comentou, e eles têm, né, um lugar de referência, né, do comentário de vocês. Então, para o Instagram também reconhecer, né, que é relevante e entregar para outras pessoas que nunca, né, nem iriam imaginar, que não seguem a gente, né, no Instagram, não tá nada nessa bolha que a gente tá numa bolha, gente, é a bolha da bolha da bolha da bolha da bolha. Então tem muita gente que não tá nessa bolha. Então quando a gente curte, que a gente compartilha, que a gente comenta, acaba que o Instagram vê que é relevante, ou que o YouTube, né, vê que é relevante esse vídeo e entrega para outras pessoas que a gente não pode nem imaginar, né, o alcance que isso pode trazer para o reino de Deus, tá? Ninguém aqui está querendo se promover, a Laura não está afim de promover, o Alex, nem eu. A gente está querendo promover o reino de Deus, tá? A gente quer que vocês glorifiquem a Deus e levem essa mensagem para a realidade de vocês, para a igreja de vocês, para a comunidade de mães de vocês. Vocês vivam isso, tá bom? A Samara falou que vai colocar no grupo Catecismo do Westminster Infantil, tem vários materiais gratuitos, tá? Aproveitem e estudem, tragam isso para a rotina de vocês. De manhã, se todo mundo vai tomar café, pega, estuda um pouquinho, 15 minutos, tá? Leiam a palavra de Deus, façam uma reflexãozinha, leiam o catecismo, uma pergunta, e passem, sabe? Leiam uma pergunta só durante a semana inteira. Então, é aos pouquinhos, gente. Isso aí vai acumular. Até Expo, também quero dar um abraço em você, Rosane. A gente se vê lá, se Deus quiser, tá, gente? Deus abençoe a vida de vocês. Semana que vem vou estar sumida, né? Feriado. Mas todas as lives vão estar aqui para vocês reassistirem. Um abraço. Se Deus quiser, estamos lá no WhatsApp. Um beijo. Fique com Deus. Tchau. Obrigada, Alex. Obrigada, Laura. Tchau, meninas. Tchau, Deus abençoe. Tchau, papais, mamães doces.